O senhor tá me conhecendo, pai? Não, Benção? Deus abençoe. O senhor tá bom? Mais ou menos. Nós já mudou um. O senhor também, uai. Nada. Hã? Isso aqui é teu filho? É, o Yuri Braia. Toma, a benção. Vai ficando mais velho. Tá bom? É o vovô. Tá bom? Tá bom. Mas tá gordo. É Yuri, é da Ferreira, não dele. Zé Ferreira. Eu trouxe um presente pro senhor, ó. Senta aí na cadeira. Aí, ó. O senhor quer? Quer prestar pra eu, né? Vê aí. Se não prestar pro senhor, serve pro pedal. É? O vontade dele também Não é? O vontade dele também do meu. É. Você tá dando um sapato, era bom. O Agora, sapato? Sim. como cantor do ele, só fala em sapato. Ele tem um sapato aí. É, mas é bom, impressionante, velho. Impressionante.